ano. Aqui é a professora Sabrina e nós vamos começar mais uma aula de história. É importante que nós façamos alguns combinados para que a nossa aula ela venha fluir de forma prazerosa para todos nós. Então, é importante que vocês façam a leitura do material trilhas com as atividades indicadas para que a gente possa seguir com as nossas aulas. É necessário que vocês tenham organização do tempo de vocês. Se vocês não conseguirem organizar o tempo de vocês, vai ficar muito complicado para que vocês deem conta de todo o material que a gente vai estar mandando, das atividades que precisam ser feitas. E assim, vocês precisam pensar que esse período, gente, ele vai passar e a gente precisa ter paciência para juntos enfrentá-lo da melhor forma possível. A atividade de hoje, ela será realizada e concluída em 2 aulas. Na primeira aula, vocês precisam fazer a leitura do texto, responder as perguntas da apostila Trilhas, que vocês já receberam esse material. E na segunda aula, vocês precisam assistir a 2 vídeos. Esses 2 vídeos, eles estão disponíveis no canal do YouTube e são os vídeos Raízes do Brasil. Um sobre os indígenas e um sobre os africanos. Por que eu estou pedindo para vocês assistirem esses 2 vídeos? Porque vocês vão fazer uma comparação com o texto da apostila Trilhas de vocês. E após essa comparação, vocês vão elaborar um pequeno texto, tá? Sempre que vocês tiverem dúvida, retoma esse vídeo, pausa, olha com calma para que vocês não tenham nenhuma dúvida na hora de fazer as atividades. Eu vou estar disponível para atendimento de dúvidas que possam surgir de vocês. Eu vou estar disponível todas as terças-feiras, das 9h30 às 11h30, na plataforma Google, no Classroom. Vocês vão aprender a mexer nessa plataforma, tá? E eu estarei todas as terças-feiras disponível nesse atendimento. A atividade de hoje que vocês irão realizar é sobre a escravidão no Brasil. Então, para realizar essa atividade, vocês precisam fazer a leitura do texto da página 110 e responder os exercícios da página 111. Antes de qualquer coisa, quando a gente pensa em escravidão, principalmente se a gente falar sobre a escravidão do Brasil, que foi uma escravidão, um período muito longo, aí de quase 400 anos de escravidão, a primeira pergunta que eu faço para vocês é se vocês sabem o significado de escravidão. Vocês já pararam para pensar, já se perguntaram o que significa ser escravo ou o que significa escravidão? Pois bem, eu peguei ali o significado no dicionário e coloquei aqui para vocês terem uma ideia de como que é descrito o termo escravidão. Então, o significado de escravidão: circunstância em que se encontra o escravo, condição da pessoa que serve, servidão. A escravidão é inconstitucional, governo ou sistema que se baseia na escravidão de indivíduos, escravismo. Então, esse significado ele está no dicionário, tem no dicionário online, ou caso vocês possuam um dicionário na casa de vocês. Então, se atentem ao significado desse termo escravidão, porque nós passamos um grande período do nosso país com pessoas que foram escravizadas. A escravidão, gente, ela é muito antiga, ela existe desde a antiguidade, porém hoje nós vamos falar um pouquinho apenas sobre a escravidão no Brasil, tá? Vocês estão com o texto da apostila Trilhas que vocês receberam. E aqui eu não vou fazer a leitura do texto com vocês, eu vou fazer apenas uma breve explicação sobre esse texto,
porque se eu fosse fazer a leitura ficaria muito longo o nosso vídeo e não é essa a intenção, não quero que fique cansativo para vocês. Bom, se a gente for falar de escravidão do Brasil, nós temos que pensar em uma cronologia, né? Então eu coloquei aí para vocês uma periodização. Então eu coloquei primeiro Brasil colonial, era o momento onde nós éramos uma colônia de Portugal, e aí eu coloquei o Brasil Império. Então no Brasil colonial, onde nós pertencíamos, vamos colocar assim, né, entre aspas, a Portugal, então ele vai de 1500 a 1822, e a partir de 1822, com a independência política do Brasil, de Portugal, nós temos o segundo período, que é o período chamado Brasil Império, tá? Então, para vocês entenderem cronologicamente, nós temos esses dois momentos, esses dois períodos, ok? Bom, em comparação ao texto do historiador Joel Rufino dos Santos, que é esse texto que vocês têm aí na apostila Trilhas de vocês, é importante que vocês saibam o seguinte, que esse texto ele está inserido em dois períodos históricos diferentes, que são esses dois períodos que eu já coloquei aqui para vocês. Por quê? Porque ele inicia o texto já lá em 1850, quando o Brasil, nesse momento, ele já era independente da metrópole portuguesa. Ou seja, ele não era mais uma colônia de Portugal, ele já tinha a sua independência. Então, nesse momento, o Brasil, ele era um império, né? O contexto histórico do Brasil e do mundo, ele era totalmente diferente aqui nesse período de 1850, tá? Então, nesse momento, nós tínhamos um contexto diferente, os direitos, a economia, ela já tinha outro significado completamente diferente do Brasil colonial, tá? Mas é importante também que vocês compreendam que durante toda a história, né, durante toda a existência da escravidão no Brasil, os escravos, né, as pessoas que foram escravizadas, eles eram tratados como mercadoria. Por que isso? Porque ele tinha um valor de compra e venda que fazia com que os traficantes de escravos portugueses eles lucrassem muito com a venda deles, inclusive para os senhores de engenho brasileiro, que eram os principais compradores, né, dessa mão de obra para trabalhar na lavoura. E apesar de o texto falar para vocês que a mão de obra indígena ela não servia aos interesses econômicos, e isso é verdade, né? Essa mão de obra ela não interessava aí ela não interessava, porém a gente precisa compreender, vocês precisam compreender que os indígenas eles foram sim muitas vezes escravizados, principalmente pelos bandeirantes. Eles foram utilizados em São Paulo como mão de obra escrava por um tempo, até que se abriu o Oeste Paulista para o café. E muitas das vezes o indígena, mesmo não sendo aproveitado como mão de obra escrava, o que é mais importante que vocês saibam é que eles eram os ocupantes do nosso território, né? E infelizmente eles foram alvo de muitos massacres. Bom, e o que o texto frisa, que é bem importante, é que o Brasil, seja no período colonial ou seja no período imperial, ele manteve uma estrutura agrária baseada na mão de obra do trabalho escravo, né? E a partir de 1850, que é quando inicia lá o texto de vocês, com a proibição do tráfico de pessoas, é que começou-se a pensar na vida dos imigrantes para cá, para o Brasil, tá ok? Bom, agora que eu expliquei um pouquinho para vocês aí o texto, que vocês farão a leitura, eu vou passar uma atividade complementar para vocês, ok? Mas assim, lembrando que surgindo dúvida, anota a dúvida no caderno, anota numa folha,
Fala comigo na terça-feira, nesse horário que eu coloquei para vocês. Não sintam vergonha, eu estou aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Se mesmo eu tendo explicado aqui, vocês fizerem a leitura, assistir o vídeo, ficou com dúvida, não guarda essa dúvida para vocês. Marca num caderno à parte que a gente vai conversar sobre isso depois, ok? Bom, como atividade complementar, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa na internet sobre o que foi a escravidão no Brasil e as consequências para os dias atuais. Então vejam só, eu falei só um pouquinho, mas é muito mais que isso e teve consequências para os nossos dias de hoje. Eu quero que vocês elaborem um glossário de palavras históricas retiradas do texto da apostila Trilhas. O que é esse glossário? É um dicionário. Então vocês vão pegar ali as palavrinhas as palavras históricas e vocês vão colocar o significado delas, igual eu fiz no começo do vídeo, colocando lá o significado do termo escravidão, tá? E após, vocês vão produzir um pequeno texto no caderno sobre esse assunto, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que vocês possam aproveitar o tempo de vocês para estudar, ok? E na volta, eu espero encontrar todos vocês, dar um abraço, porque nós vamos passar por essa situação juntos e sairemos mais fortes dela, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.